semeadura, né? Monitorando frequentemente o stand de sementes distribuídas, as métricas de uniformidade dos espaçamentos, assim como a sulcação e a profundidade. Começando, Luiz, eu vou falar sobre o aumento na eficiência operacional, que eu acho que esse é um ponto de muita discussão. Quando a gente quer plantar mais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte, ó, vou acelerar um pouquinho a semeadora, né? Vou trabalhar mais rápido. Ainda mais numa safra como essa, né? Uma Exatamente. janela mais curtada, o produtor já está pressionado por isso, essa é a primeira menção que vem à mente, né? Exatamente. Só que a velocidade, ela tem que acompanhar a qualidade da semeadura. Às vezes a gente acelera e a qualidade vai cair tanto que era melhor, às vezes, a gente ter plantado uma área menor, né? Que a gente vai ter, no final, uma lucratividade maior. Então, o caminho para a gente aumentar a eficiência. O que é eficiência? Ao longo de um dia, a gente passa períodos semeando e períodos fazendo outras coisas, outras atividades de apoio, como manobras, paradas para abastecimento. Então, eu diria que o caminho seria reduzir manobras, isso por meio de sistematização das áreas, procurar otimizar o trajeto da máquina, fazer menos paradas, isso como? Chegando já na safra com as máquinas, com a manutenção em dia, além de ter uma gestão bacana também dos insumos que estão sendo aplicados para não faltar nada no campo na hora que está acontecendo, né? E, se possível, né, passar mais tempo fazendo a semeadura, aumentar os turnos aí, para a gente conseguir abranger toda a nossa área na nossa janela, né? E deixa a velocidade para ser alterada em função da qualidade da semeadura que nós observarmos. Existe uma velocidade ideal aí, aproximada? O que se fala? Hoje nós temos aí dois tipos de dosadores de semente no mercado. Dosador mecânico e dosador pneumático. Para o mecânico, observa-se uma velocidade ótima de 4,5 a 5 por hora. E o pneumático tem gente que trabalha 6, 7, 7,5. Mas de forma geral, a velocidade quanto menor, melhor. Então, se você conseguir trabalhar na casa dos 5, independente do seu dosador, você vai ter resultados satisfatórios, principalmente no milho. Perfeito. E para aumentar essa qualidade da semeadura, que como eu falei, depende da velocidade, mas também depende da qualidade do terreno, da uniformidade do solo, se tem muitas irregularidades, e do pacote tecnológico, ou seja, qual tecnologia que eu estou utilizando para fazer a semeadura. Isso tudo combinado vai trazer a velocidade ideal, que vai refletir para a gente que no stand inicial de plantas, na uniformidade dos espaçamentos, qualidade de sucação e a profundidade da semeadura. Bom, se você não sabe o que é isso, é aí que a gente vai entrar agora, onde eu vou apresentar algumas métricas. Ótimo. E como monitorar. Começando pelo stand de sementes. Eu diria que o stand de sementes, ele errar na obtenção dele é inadmissível, porque basta a gente fazer uma regulagem correta da semeadora que a gente vai ter bons resultados. Portanto, eu fiz alguns estudos durante o meu mestrado, avaliando quanto que a gente perde de produtividade no milho se a gente errar um pouquinho a quantidade de semente que a gente está distribuindo. Cheguei que a cada 1% de redução no stand, a gente perde aí já, de cara, um saco na produtividade. E se a gente jogar semente a mais, ajuda? Não, porque quando a gente excede essa quantidade ótima, a produtividade tende a decair também. Mas pouco menos acentuado que na outra situação. Você tem plantas competindo ali, aí você acaba... Exatamente. E a gente faz a regulagem sempre fazendo um monitoramento, vendo quanto está distribuindo por metro. No milho a gente tem aí uma quantidade de semente distribuída de 3 a 3,5 sementes por metro de sulco, né? E quando a gente vai fazer essa contagem, ocorre às vezes da gente errar lá 0,1 semente, ou seja, queria distribuir 3,5, distribuir 3,4 sementes a média, então, tá bom, né? Chegamos bem próximo. E aí que eu te digo que não, né? Quando a gente erra essa 0,1 semente por metro, isso vai representar na produtividade final 3 sacos por hectare de perda. E se a gente colocar nos custos de produção mais o valor que nós poderíamos vender essa saca, a gente chega aí a perdas de R$ 200 por hectare. Isso só no plantio. Daí para frente já perdeu, né?
Então a gente tem ou que seja, olha começar só certinho. como é importante, né? Normalmente a gente visualiza ali a perda de produtividade, né, apenas, mas não quantifica o que isso significa financeiramente, né? E aqui um bom exemplo aqui é estudado aí justamente por você, Rafael. Muito bom, muito bacana. Então, em relação ao stand, não vamos errar, vamos fazer a regulagem correta, sempre checar a pressão dos pneus da semeadora, que afetam isso diretamente. E, obtendo um stand adequado, aí nós partimos já para durante a operação, onde nós vamos observar nesse aspecto os índices de falhas e duplas na semeadora. Lembrando que espaçamentos duplos ocorrem quando duas sementes são posicionadas muito próximas e nenhuma das duas vem a produzir o que uma planta apenas produziria, ou seja, a gente já perde produtividade aí. Espaçamentos falhos são quando a gente tem um espaço muito grande sem uma planta, ou por falha na germinação, ou porque simplesmente nós não depositamos uma semente ali, e aí a espiga que seria produzida nunca será produzida. Perfeito, Okay? perfeito. Isso é um bom esquema que mostra muito bem isso aqui, né? E aí é monitoramento, como você mencionou ali atrás, né? Perfeito. A orientação do produtor para ficar acompanhando. E a métrica para isso é a seguinte: para ser considerado uma dupla, a gente vai ter apenas metade do espaçamento teórico, ou seja, se eu quero uma semente a cada 30 centímetros e caiu uma a 15 centímetros da outra, isso já é considerado um espaçamento duplo. Ou uma vez e meia para ser falha, né? Então, se eu quero um espaçamento de 30 e eu obtenho um espaçamento de 45 centímetros, então eu já tenho considerado uma falha. Isso é uma metodologia antiga, eu acho que hoje a gente pode se desafiar a obter mais, a ser mais preciso, né? Essa metodologia de 89, nós não tínhamos todas as tecnologias que nós temos hoje. É um parâmetro, uma referência para quem quer, né, começar, caso não esteja fazendo já esse monitoramento. Rafael, vamos fazer uma breve pausa aqui. A gente está falando ao vivo aqui de Cuiabá hoje. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, falando sobre plantabilidade do cultivo da segunda safra. Claro, a gente está focando aqui no milho, que é a cultura mais plantada, né, apostado pelos produtores aqui em Mato Grosso, por exemplo, para a segunda safra, né, a grande opção, que está com preços aí muito atrativos, né, para os produtores, e por isso é muito importante, né, buscar evitar riscos de perdas, riscos de prejuízos, ainda mais numa janela comprimida como essa, né, que vai ser uma janela encurtada, como dizem os agricultores, para o plantio da segunda safra. Não podemos descuidar na hora de colocar essa semente no campo, na hora de dar o pontapé inicial desta segunda safra. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Continue com a gente. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Gente. Que susto, hein? Não passaram a regressivo. Ninguém passou regressivo. De repente eu estou aqui, eu estou conversando com o pessoal de São Paulo e estão me vendo no ar. 1 minuto e 38, tá? Vai me passando regressivo. 1 minuto e 35. Aí vocês derrubam nós, cara. Bota só a tela do Bom Dia Senar aí no meio. A sorte que o Rafael passou certinho por aqui assim, ó. E eu tô aqui, cara, eu acho que nós estamos no ar. Eu tô me vendo aqui, cara. Aí eu falei assim, eu peguei, sabe? Ficou, cara, uns 40 segundos, cara. Não, e eu conversando com vocês aqui, eu acho que nós estamos no ar. Deu, isso aí, ó, a gente tá no ar, cara. Deu. A hora que eu vi que eu falei, eu olhei pra tela e apareceu eu olhando pra tela, eu falei, cara, é isso, bom dia, a gente não tá... Não, e aí agora... Porra, aí fode a gente, cara. E agora no final o meu aqui já tinha zerado e eu ouvi ela falar 2 minutos. Eu acompanhei sua plaquinha e eu ouvi os 2 minutos também. Quem que tá com a gente, a Lu? Quem tá com a gente, a Lu? Ou a Mavi? Qual que é o seu nome mesmo? Oi? É, a Mavi, a Mavi. A gente vai ter mais quantos minutos? Vai ser segundo bloco? Quantos minutos? 11. 11. Quanto tempo? Quanto é regressivo? Qual que é regressivo? Nós vamos ter 11 mesmo, cheio agora? É isso mesmo? Não estourou nada? Atenção, voltando. Estamos de volta ao vivo aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, nesta manhã de quarta-feira, falando sobre plantabilidade do cultivo da segunda safra. Nosso foco aqui hoje é o milho segunda safra. Quem está conosco é o Rafael
de gráfica, engenheiro agrônomo, claro, e também instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, já trouxe alguns parâmetros importantes que devem ser observados e algumas orientações na hora de implantar, né, as lavouras de milho. Vamos continuar seguindo aí com as orientações preparadas aí pelo Rafael. Você já destacou que é muito importante ter atenção, né, ao número de sementes, ao stand, que pequenas perdas podem significar grandes prejuízos, né, Rafael? Com certeza. Então nós falamos do stand inicial de sementes, né? E vínhamos falando sobre a qualidade do posicionamento das sementes no campo, uniformidade dos espaçamentos. Eu falei que são falhas e duplas. E como eu disse, a nossa classificação para falhas e duplas ela é um pouco modesta. Nós poderíamos buscar um pouco mais de precisão, né? Ser um pouco mais exigente, mas para isso nós ainda temos o coeficiente de variação, que é o conhecido CV, vem se tornando cada vez mais comum dentro das propriedades por conta dos sensores que medem em tempo real aí a distribuição de sementes. E o CV, para a gente, ele vai nos dar quanto cada espaçamento está variando um do outro. O ideal seria ter um CV, um coeficiente de variação 0, ou seja, todas as nossas sementes, vamos supor com um espaçamento teórico entre si de 20 centímetros, todas tivessem exatamente 20 centímetros. Na prática isso não ocorre, a gente vai ter hora 20, 22, 23, 25 ou muito mais, né? E conforme vai aumentando essa variação, aumenta nosso coeficiente e nossa produtividade diminui. Então devemos buscar aí um coeficiente de variação bacana. E para a gente alcançar isso, nós temos duas chaves, né? A primeira chave, que eu acho que todo mundo pode tentar dentro da sua propriedade, é a velocidade. Como a gente sabe, o dosador de semente ele distribui a semente a cerca de 50 centímetros do solo, onde ela é conduzida por um tubo condutor, basicamente um caninho, né, que leva ela até o sulco de semeadura. Só que quando a máquina está numa velocidade muito alta, nós temos condições onde ocorre o ricochete da semente dentro do tubo condutor, afetando o seu tempo de descida. Né? E afetando esse tempo de descida, a gente tem espaços variados no sulco. Isso aí para a gente é prejudicial. E pode fazer o teste. Reduz um pouco a velocidade nessas condições e avalia novamente que você vai ver que você vai obter melhoras. Tá? Essa seria uma chave que todo mundo pode tentar. Mas nós também temos outra chave que é o uso de tecnologia para melhorar esses espaçamentos. Nós temos dois exemplos que eu conheço hoje. Do SpeedTube, um produto que ainda não é vendido no Brasil, e o Brush Belt, que é um produto que já está comercial em algumas máquinas no Brasil, porém de apenas um vendedor, que fazem o quê? Eles fazem a substituição do tubo condutor de sementes, certo? Então ele pega a semente lá na saída do dosador e transporta ela em velocidade controlada até o sulco de semeadura, ou seja, a gente não tem ricochete e aí nós temos espaçamentos uniformes. O que nos permitiria desenvolver uma velocidade um pouco superior, se a gente ainda não tivesse limitação em outros mecanismos da semeadora, como por exemplo os sulcadores. Mas eu acredito que isso aí é um caminho, chegou há 2 anos aí no Brasil e em poucos anos nós vamos ter muitos benefícios com isso. E pensando nisso, nos últimos anos eu tenho focado nas minhas áreas vagas em desenvolver uma solução equivalente a essa que seja acessível para pequenos e médios produtores, né? Então eu desenvolvi um dosador de sementes que é diferente dos dosadores que nós temos hoje, onde ele faz a captação da semente no depósito e transporta ele, vai fazer a liberação da semente apenas dentro do sulco de semeadura. Até agora nós tivemos alguns resultados positivos nos testes, acredito que nas próximas safras já teremos resultados práticos aí para ser apresentado em quanto que a gente vai ter de retorno econômico utilizando tecnologias deste tipo. Perfeito. A sucação é outra coisa que a gente acaba esquecendo um pouquinho e vem aí junto com a velocidade, né, e junto com os espaçamentos entre sementes. A sucação ela começa primeiramente no sistema de corte de palha, né, que semeadora de plantio direto impede que a semeadora arraste a palha ou acabe embuchando. E ela é muito importante. Quando a gente não faz um corte de palha bacana, às vezes a gente acaba
causando o envelopamento da semente na palha. E a semente, para ela germinar, ela precisa ter um contato com o solo, né? E se a gente não obtém isso, a gente já deixa de ter uma semente viável lá que não vai germinar e vai ser posteriormente uma falha. Outra questão do corte de palha é que a gente quer que essa palha seja bem cortada de forma limpa, a gente não quer arrastar ela para afastar ela muito das linhas de semeadura. Porque a palha para a gente é um cobertor que vai manter a umidade aí nos nossos períodos mais críticos aí de estiagem. Além disso, após o corte de palha, nós fazemos a sucação para o adubo e para a semente ou apenas para a semente. E nesse caso a gente não quer mobilizar excessivamente o solo, a gente quer fazer um suco limpo, sem lançar esse volume de solo retirado para muito longe, ok? Então a velocidade aí também é uma chave. E a sucação, ela resulta na profundidade da semeadura, que tende a ser também muito importante para a gente. É outro elemento chave. Outro elemento chave. Então, qual que é a questão da profundidade da semeadora? Ela, quando a gente coloca uma semente um pouco mais profunda que a outra, essa semente mais profunda, ela vai demorar mais para emergir, né? E logo, as plantas vizinhas a ela já saíram do solo, já estão mais desenvolvidas. A hora que ela sair, ela vai estar sombreada pelas outras. E aí ela vai ter que correr atrás desse atraso. A gente chama isso de competição entre plantas. As plantas de milho competem por água, por luz e por nutrientes, basicamente. Então a gente quer que todas estejam nas mesmas condições para não ser uma competição injusta, né? Eu nunca fiz esse teste particularmente, espero aí nos próximas safras ter a oportunidade de fazer, mas existe um fabricante que afirma que quando uma planta de milho está um estágio vegetativo atrasado em relação às demais plantas, ela já perde aí de cara 50% da sua produtividade. Ou seja, se ela é para produzir 100, 120 gramas de milho, ela vai produzir 50. Isso aí já é um prejuízo, né? Imagina isso em um hectare todo, né? E se a gente tiver 2 estágios vegetativos, ou seja, estiver mais atrasado em relação às plantas vizinhas, e aí essa planta se torna improdutiva, porque ela vai estar sendo sombreada e ela vai ter que impor esforços em seu crescimento ao invés do preenchimento de grãos. Basicamente, como que eu alcanço a profundidade ideal? Eu alcanço a profundidade ideal com a regulagem da máquina, regulagem dos mecanismos sucadores, e para nos ajudar, nós podemos utilizar tecnologias. Quais tecnologias nós temos hoje? Nós temos os sistemas de downforce, que é mecanismos que substituem as molas nos carrinhos de semente, né, por pistões pneumáticos ou hidráulicos. O que acontece? A semeadura a gente começa fazendo com depósitos cheios de semente, esses depósitos vão esvaziando, a máquina fica mais leve e tende a perder aquela pressão que exercia no solo para atingir a profundidade. Quando a gente utiliza esses sistemas, eles vão aumentando essa pressão gradativamente conforme a máquina se torna mais leve, né? E aí compensa irregularidades na profundidade. E aí a gente vai ter muito menos condições como essa. É uma tecnologia que já tem bastante máquina no Brasil aplicando e acredito que já é conhecida pelos produtores e vale a pena fazer um investimento. É um investimento que com certeza se retorna. E agora se a gente pensa nos preços crescentes que o milho está sendo praticado, qualquer investimento que a gente faz cada vez vai mais ter um retorno significativo. Exatamente. Perfeito. Pensando nisso, eu tenho uma dica final, né, para a gente fazer um plantio de qualidade. Qual seria essa dica? Capricho, né? Quando a gente faz uma semeadura com capricho, a gente vai observar o stand de sementes, lembra que a gente falou do stand de sementes? 0,1, uma semente aí de erro, perdas de alguns sacos por hectare, né? Nós vamos observar a qualidade dos espaçamentos, ou seja, ver se os espaçamentos estão uniformes, observando sempre a velocidade, né? Vamos observar a sucação, será que a sucação está ocorrendo corretamente, né? E vamos observar a profundidade. Tudo isso em harmonia vai fazer com que a gente comece com o pé direito, né? Então, vamos começar com condições de atingir todo o nosso
potencial produtivo. Perfeito. Capricho é a palavra, como você disse, é prestar atenção nesses pontos bem mencionados. O Rafael quantificou aqui o que podem se traduzir, né, perdas assim em termos financeiros, né, em prejuízo de fato no bolso do produtor, mas é aquele produtor que está acompanhando, sabe que está pressionado pelo calendário. Como equacionar tudo isso, Rafael? Olha, tem que pôr na ponta do lápis. Botando na ponta do lápis, você consegue estimar qual que é a sua perda de produtividade tendo um plantio numa velocidade maior, com uma qualidade menor, né? E a partir daí, basta calcular mesmo quanto eu estou investindo de insumo e quanto eu estou colhendo. E imagina, expande isso para uma área maior e bota lá. Será que se eu plantar 200 hectares a menos, eu vou ganhar mais? Eu já fiz alguns cálculos, não vale para todo mundo, mas nesses cálculos eu obtive que às vezes compensa. Ou seja, botar tudo na ponta do lápis, pensar em planejamento mesmo num ano em que a janela vai estar encurtada, né? Vai ser pressionada aí pelo calendário por conta do atraso da primeira safra. Rafael, obrigado pela tua apresentação, tua participação, estar conosco aqui vindo do interior paulista para estar mais uma vez aqui com a gente ao vivo. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Um ótimo dia para você e até semana que vem.